agora eu estou gravando. A gente começou a aula fazendo uma pequena revisão do capítulo 1. Então, quem perdeu essa parte da aula aí, mas não tem a gravação, mas tudo bem, foi só um resumo do que a gente já tinha visto na aula anterior. Então, hoje eu vou fazer também um resumo dos primeiros slides que a gente viu no capítulo 2, e aí a gente vai seguir aí no capítulo 2, se der tempo, entrar no capítulo 3, tá bom? Então, primeiro estava mais relacionado ao escopo e nomenclaturas aí do curso, e o 2 está mais relacionado aos conceitos, né? Novamente, recomendo que vocês leiam os capítulos do Fox, que ali tem bastante detalhes sobre isso tudo que a gente está falando, principalmente se ficar alguma dúvida daquilo que eu estou falando, mas podem me interromper aí se tiverem dúvidas também, tá? Vou só aceitar minha tela aqui. Bom, no capítulo 2, então, a gente começando definindo o fluido como um contínuo. Basicamente, aqui a gente, o que estava falando era que a gente vai considerar um volume grande o suficiente para não ser afetado aí pelas moléculas do fluido, como está vendo aqui, certo? Então, a gente vai estar trabalhando em mecânica dos fluidos num meio que a gente chama de meio contínuo, onde as propriedades são função da posição, x, y, z, do tempo, massa específica, viscosidade, velocidade, tudo isso é função do espaço, mas ela não é afetada aí pelo tamanho das moléculas, tá? A gente está trabalhando num volume mínimo possível em que a gente pode considerar a propriedade como contínua aqui, né, que é o que a gente está vendo. Então, a gente está trabalhando aí, não está trabalhando na natureza molecular aí das paredes, que isso é um estudo mais de física e coisa que a gente vai ver. Aqui a gente estava estudando a movimentação dos fluidos e vendo a influência dessa movimentação dos fluidos na massa, na energia, na força, assim por diante, tá? Então, as propriedades que a gente vai estar trabalhando, como, por exemplo, a massa específica, que a gente vai no curso denotar sempre como ρ aqui, ela é um limite do dm/dv. Então, se eu pegar um volume no espaço e começar a diminuir esse volume para um volume pequeno o suficiente para que eu esteja nessa região aqui do fluido como contínuo, a propriedade desse ponto aqui é dada é função da distância, x, y, z, e função do tempo. Então, ela pode mudar no tempo, pode mudar no espaço, como a gente está vendo aqui, né? Para cada posição a gente pode mudar, mas ela é uma propriedade do ponto e do tempo, tá? E lembrando que na primeira aula a gente falou que o ρ aqui no nosso curso, que tem a unidade em quilograma por metro cúbico. Desculpa a letra, eu comprei uma mesa digitalizadora, mas não chegou ainda, espero que nas próximas semanas facilite isso daqui. Então, em quilograma por metro cúbico, a gente está trabalhando em massa específica, tá? Que em inglês é density, então por isso que há um pouco dessa confusão. A densidade, a gente vai trabalhar, mas eu vou falar de novo sobre isso quando a gente entrar em conservação de massa, direitinho, é a massa específica dividida pela massa específica da água em condições padrão. Então, a densidade da água em condições padrões padrão é 1, e as outras vão ser função dessa densidade, tá? Então, a gente pode tanto dar a massa específica com unidades, quilograma por metro cúbico, quanto pode dar a densidade, que aí ela não tem unidade, porque ela está dividida pela massa específica da água, tá? E o peso específico ainda está relacionado com a gravidade, a gente vai ver isso de novo em estática, em fluidos, né? Eu estou dividindo a massa específica pela gravidade, tá bom? Mas tudo bem, aqui eu estou dando mais um exemplo, onde eu estou trabalhando nas propriedades, né, massa específica, densidade, peso específico, ou viscosidade, essas coisas, mostrando que ela é função da posição e do tempo, tá? E aí a gente começou a fazer algumas definições, a gente definiu também o campo de velocidade. O campo de velocidade é, de novo, função da posição e do tempo. Então, eu posso representá-la dessa forma aqui, algumas equações vocês vão ver, ou eu posso representá-la dessa forma aqui, onde eu estou diferenciando nos vetores I, J, K, e os componentes U, V e W, tá? Então, vocês vão ver que, ao longo do curso, aí a gente pode definir isso daqui no sistema cartesiano, mas eu posso também usar o sistema radial, cilíndrico e outros aí, dependendo da geometria do problema, ou eu posso representá-la como uma forma vetorial, como essa daqui. Depois a gente vai ver isso várias vezes ao longo do curso, mas já devem ter visto isso em outros cursos também, tá? Uma definição importante que a gente vai ver aqui é escoamento permanente.
O escoamento permanente é um escoamento onde nenhuma propriedade, nenhuma coisa depende do tempo. Então, se nada depende do tempo, a definição melhor aí desse escoamento permanente é se eu tirar várias fotos do escoamento ao longo do tempo, vocês vão ver que o escoamento está sempre com a mesma geometria, sempre igualzinho. Né? Essa que é a definição. Cuidado, né? Muitas vezes, às vezes, pessoas que acabam não seguindo muito o curso, fazendo só os exemplos, falam em escoamento permanente e acham que eu não tenho movimentação de fluidos. Mas eu posso ter movimentação de fluidos, mas o fluido está se movimentando sempre da mesma forma. A gente vai ver vários exemplos ao longo do curso. Mas uma coisa importante matematicamente para escoamento permanente é, se ele é permanente, ele não depende do tempo, então não tem essa dependência aqui do tempo. Se ele não depende do tempo, a derivada de qualquer propriedade do escoamento ou do fluido ao longo do tempo é zero. Então, como a gente está vendo aqui, a massa específica não varia com o tempo, o campo de velocidade não varia com o tempo. Então, eu só tenho massa específica como função da posição e a velocidade como função da posição, por exemplo. Mas aí qualquer outra coisa também não depende. O fluxo de massa não depende do tempo, o fluxo de energia não depende do tempo, tudo isso. Então, isso vai simplificar bastante as equações. Tá? Por que a gente vai enfatizar bastante aqui? Porque tem vários problemas que a gente pode resolver como um escoamento permanente, como vocês vão ver ao longo principalmente do capítulo 4. Tá? Então, guardem essa coisa aqui que a gente vai falar muitas vezes. Se tiver no enunciado do problema, considerem escoamento permanente, ou se vocês, pelas características dos problemas, conseguirem fazer a premissa de que o escoamento é permanente, a solução vai ficar bem mais fácil. Tá? A outra coisa que a gente pode fazer é simplificar o escoamento, que, em teoria, todo escoamento, na prática, é tridimensional, né? Eu tenho 3 dimensões, mas muitas vezes eu posso simplificá-lo para bidimensional ou até unidimensional. Tá? Então, a gente viu alguns exemplos. Aqui, por exemplo, eu tenho escoamento numa tubulação, que está variando o diâmetro aqui. No caso de cima, eu tenho uma tubulação onde o escoamento está se dando através dessa representação. Importante vocês entenderem essa representação aqui também, né, ou essa aqui, né, porque a gente vai mostrar isso várias vezes, né, várias figuras que vocês vão ver aí para escoamento de massa, conservação de massa, de energia e tal, vocês vão ver essa figura. Sempre que vocês olharem essa notação, a gente está representando como se eu estivesse fazendo um corte aqui na tubulação, certo? E eu estou representando o campo de velocidade desse corte. Né? Então, isso está mostrando que aqui a velocidade da partícula é zero, aqui na parede do tubo, e a gente vai mostrar e falar para vocês por que é isso, lá no capítulo 4 também. E aqui está mostrando que a velocidade da partícula aqui no centro é maior. Então, isso aqui representa um campo de velocidade, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo um campo de velocidade que, embora ele seja tridimensional, né, eu tenho 3 dimensões em qualquer problema prático aí, a velocidade, o componente de velocidade V é zero, porque ela não está se movimentando aí na direção ortogonal ao slide, certo? E o W também é zero, porque não tenho componente se movimentando para cima ou para baixo. Então, eu posso considerar esse escoamento como unidimensional, certo? O que está faltando é uni, bi e tridimensional, né? Eu só tenho componente U. Então, uma vez que eu só tenho componente U, também vai simplificar bastante as equações, né? A gente vai ver o significado disso. Depois, eu falei várias coisas na primeira aula, que a gente vai voltar a ver, mas eu vou dar mais detalhe no capítulo 4, que é como a gente, por exemplo, através desse corte, saber quanto de massa está passando, ou quanto de energia está passando, isso aí tudo a gente vai ver em detalhes, porque o campo de velocidade vai determinar a velocidade das partículas. A velocidade das partículas é o que vai determinar quanto de massa está passando aí por esse corte, né? Então, assim por diante. Professor, Oi, pode falar. só uma dúvida aí. Uma vez eu estava trabalhando num projeto meu aí, em que eu tinha que fazer o cálculo de um campo de temperatura, não de velocidade, Aham. o gás que estava passando numa tubulação, bem, a gente poderia considerar como retilínea e sem variação de área transversal. Aham. Era um radiador, basicamente. Certo.
E uma das coisas que eu que eu consegui fazer para reduzir o problema é que eu parti das 3 dimensões, consegui utilizar essa fórmula que está agora aí sublinhada na lousa para conseguir reduzir uma das dimensões. Uhum, O que que eu fiz? Inicialmente eu considerei o problema como sendo de 4 dimensões, as 3 dimensionais e mais um tempo ali, porque daí eu consegui relacionar a velocidade do fluido ali com o tempo para conseguir relacionar sabe, na terceira dimensão aí e criar um regime permanente, entendeu? aham, Porque o que entendi. eu pensei, à medida que o fluido passa eu pensando rapidamente na forma diferencial, à medida que o fluido passa ali dentro, ele espelha o calor dele para fora pela parede, sabe? E o Uhum, resultado é que isso pode ser colocado em função do tempo, entende? entendi. Não, é isso mesmo. A gente vai estudar exatamente esse tipo de problema no capítulo 4, que é quando a gente está estudando a conservação de energia. A gente vai ver direito. Está dando, se puder desligar o seu. Se eu estiver estudando só a massa que está passando, a gente vai ver no capítulo 4 que eu estudo só conservação de massa. Mas no seu caso, você estava interessado em temperatura. Se você está considerando em temperatura, e ele não é isotérmico, logicamente, né? Eu vou ter que usar a conservação de energia. A gente vai aprender a resolver exatamente esse problema que você está falando. Por exemplo, se eu tivesse aqui entrando com fluido quente, passando aqui, por exemplo, e aqui eu estou um exterior que tem uma temperatura menor, eu vou ter transferência de calor para fora. Ou se fosse o contrário, né, um fluido frio para dentro, assim por diante. A gente vai estudar isso da mesma forma. Aí é o que eu estava falando, a gente tem 2 formas de estudar isso. Eu posso pegar esse volume aqui de controle, estudar a temperatura entrando, a massa entrando, a massa saindo, e a transferência de calor saindo para cá, aí eu consigo estudar esse problema de forma integral, ou eu posso pegar um volumezinho aqui, né, e estudar essa partícula, ou esse volume, e estudar quanto ele está perdendo, estudar isso de forma numérica, diferencial. Mas esse tipo de problema que você está falando é um problema típico que a gente vai ver no capítulo 4, através da conservação de energia. Mas só que a minha dúvida é quanto ao tipo de problema que eu estava trabalhando. No final das contas, saiu um problema bidimensional, em função do raio e da distância em x. Aham, Mas o problema original, antes das soluções, ele era um problema quadridimensional, uhum, porque ele utilizava x, y, z e tempo. uhum. Ele era Aí quadro. depende do problema que você está falando, mas você vai poder dimensionar, por exemplo, só não queria me estender demais, mas, por exemplo, se eu tiver o diâmetro aqui, né, olhando isso daqui de frente, eu tenho esse diâmetro. Se você está vindo com fluido aqui, você pode ver que toda a temperatura nesse anel, ela vai ser constante, assim como o fluxo de massa. Por exemplo, ele é simétrico. Essa partícula está se movimentando com a mesma velocidade dessa partícula aqui, que é essa e essa, por exemplo, né, que eu estou mostrando. Então, só pelo fato dele ser simétrico, eu posso já reduzir uma dimensão. Só que aí eu não vou usar o sistema cartesiano. Eu vou usar um sistema radial, que fica mais fácil. Eu vou reduzir o problema em uma dimensão pelo fato de ele ser simétrico. Se ele for simétrico em mais de uma dimensão, eu posso reduzir de tri para bi, de bi para unidimensional, né? E assim que tá. Por exemplo, para massa, eu posso reduzir aqui para unidimensional, porque eu só tenho velocidade componente numa direção. Já para energia, como você está falando aí, já não daria para reduzir para unidimensional, porque eu vou ter a transferência de calor tanto nessa direção quanto nessa, né? E aí eu teria que considerar bidimensional, como você está falando. E aí, se ele for permanente, por exemplo, se eu estou sempre entrando com a mesma característica de fluido aqui e saindo aqui, ou seja, se eu tirar uma foto agora, daqui 1 hora, daqui 2 horas, ele está sempre entrando com a mesma temperatura e saindo, ele é regime permanente. Aí eu estou reduzindo o tempo. Mas se eu estiver entrando, por exemplo, se eu tiver um tanque aqui que é finito, e eu estou reduzindo alguma coisa assim, e ele vai variar no tempo, ou seja, a velocidade de entrada vai variar no tempo, aí eu vou ter que resolver isso como um regime transiente, né? Mas não se preocupem que a gente vai ver tudo isso no capítulo 4, tá?
E aí a gente pode colocar problemas desse tipo lá, se vocês tiverem dúvida, para a gente ir resolvendo. Mas a partir do capítulo 4, a gente vai aprender a formular todo esse tipo de problema da forma integral. Tá? Professor. Oi, pode falar. Quando você fala bi e tridimensional, você fala só as dimensões espaciais ou o tempo conta como uma dimensão também nesse caso? Só espacial. A gente, em geral, como foi a pergunta anterior aí, eu posso até falar que o tempo é uma quarta dimensão, mas isso não é o comum. O normal é a gente falar em dimensões no espaço, e quando eu estou falando de uni, bi, tridimensional é no espaço, e quando eu estou falando que eu posso reduzir a dimensão do tempo, aí eu falo em escoamento permanente. Tá? Então, quando eu falar escoamento permanente, ou regime permanente, aí eu estou reduzindo o tempo porque o tempo não está influenciando a solução do meu problema. Né? E quando eu falo uni, bi, tridimensional, eu estou falando no espaço. Né? O cara expressou minha dúvida melhor do que eu, que era justamente se o tempo no meu problema era uma quarta dimensão, mas, bem, ele acaba sendo reduzido. Eu posso até falar que eu estou reduzindo uma quarta dimensão, mas não é o normal. Normalmente eu vou formular o meu problema, e se ele é função como a gente tinha visto aqui, do U, do V e do W, ele é uni, bi ou tridimensional. Se ele é permanente, ele não depende do tempo. Se ele é transiente, aí ele depende do tempo. Tá? Basicamente é essa nomenclatura que a gente normalmente usa. Mas também não está errado você falar, eu estou formulando meu problema através de 4 dimensões, onde uma delas é o tempo, e o tempo está no meio da equação matemática que você está resolvendo o problema ali também. Tá? Não sei se ficou claro aí. Bom, a gente vai ver isso de novo na solução dos problemas em si, talvez fique mais claro para quem não entendeu. Tá? Bom, seguindo, que isso aqui é só uma revisão da aula passada, mas fiquem à vontade para interromper, que é até bom vocês interrompendo, porque a gente vai seguindo mais um nível, não adianta eu ficar falando aqui vocês não entenderem, ou estar falando aqui numa velocidade muito devagar, aí está monótono para vocês, tá? Então, na aula passada, a gente ainda definiu algumas coisas que a gente não vai usar muito em MacFlu 1, mas vocês vão usar mais em MacFlu 2, por isso eu não vou me alongar muito no conceito de trajetória e linha de corrente, que são os principais que a gente usa em MacFlu 2. O professor que for dar MacFlu 2 para vocês vai provavelmente fazer uma revisãozinha rápida disso, então eu não vou me estender muito aqui na definição, mas trajetória é o caminho traçado por uma partícula em movimento, e linha de corrente é uma linha tangente à direção do escoamento em cada ponto do campo, tá? Então, são conceitos relacionados à movimentação de uma partícula, por isso a gente viu naquele método lagrangiano que vai tratar mais disso. Como a gente não vai falar muito disso em MacFlu 1, eu não vou me estender muito, tá? Em regime permanente, as duas são a mesma coisa, porque a tangente da direção do escoamento vai dar a direção da partícula, então vai ser o próprio caminho da partícula, tá? Eu vou mostrar aqui num exemplo, acho que fica mais claro. Se eu tiver, por exemplo, um fluido se movimentando numa parede que está formando um ângulo de 90 graus, né? Então, cada linha dessa daqui representa a movimentação do fluido, né? Como é o regime permanente, eu não estou dependendo do tempo nesse problema aqui. Por que eu sei que ele é permanente? Na equação do campo de velocidade, eu só tenho função da componente em I e J. Não tenho nada com função do K, então eu não dependo da direção ortogonal aqui ao slide, certo? E também não tem nada dependendo do tempo, então não o regime permanente. Então, o meu escoamento está dependendo só da componente de velocidade U e V, certo? Que nesse caso são dados por AX e AY, certo? Se elas fossem constantes, logicamente a minha linha de corrente seria uma reta, né? Mas como ela depende do x e do y, então ela vai ser uma linha que ela não é reta, certo? E ela justamente a trajetória e linha de corrente são iguais, né? Então aqui é um problema simples, onde ele pede para calcular algumas coisas relacionadas a essa linha de corrente e trajetória, certo? No caso, ele está dando aqui, a constante A é função, é uma constante, lógico, né? É segunda menos 1, por que ela tem que ser segunda menos 1 aqui?
porque ela tem que dar componente de velocidade em metros por segundo. Se eu estou dependendo de metros aqui, eu tenho que ter uma constante dependendo de segundo a menos 1, certo? Então, ele pede para determinar algumas coisas, entre elas a linha de corrente, nesse plano aqui XY, qual a linha de corrente que passa por um determinado ponto, x0, y0, que está dado aqui nesse ponto, a velocidade da partícula nesse ponto, se a partícula passando por aqui no instante t0, onde ela vai estar depois de 6 segundos, qual a velocidade da partícula em t igual a 6 segundos, assim por diante. Basicamente, o que eu queria falar para vocês, dando esse exemplo, que ele está detalhado no livro, é que se eu conhecer o campo de velocidade, se eu puder determinar o campo de velocidade de uma partícula, eu posso calcular tudo o resto que vocês vão aprender em mecânica dos fluidos. Ou seja, se eu tiver o campo de velocidade e se eu souber as propriedades do fluido, eu consigo determinar qualquer coisa que vocês pedirem, tudo que vocês vão aprender em MACFLU e MACFLU 2, através do campo de velocidade e das propriedades do fluido, eu consigo aplicar aquelas equações que a gente viu, conservação de massa, quantidade de movimento, energia, quantidade de movimento angular, eu consigo resolver qualquer problema de mecânica dos fluidos. Tá? Aqui, em particular, ele está fazendo algumas perguntas relacionadas, usando o conceito de linha de corrente, e usando esse conceito para calcular a posição de partícula, velocidade, assim por diante, né? E aí eu vou mostrar para vocês a solução disso aqui rapidamente, porque a gente não vai usar muito linha de corrente e trajetória em MACFLU, tá? Então, de novo aqui, o que ele está pedindo, né? Eu vou indo item por item, estou pegando a solução do próprio livro para ir mais rápido, né? Então, ele está pedindo aqui, inicialmente, a equação da linha de corrente no plano XY. Como que eu calculo a equação da linha de corrente no plano XY? Eu vou lá para a definição do que é linha de corrente. O que é linha de corrente? É uma linha que é tangente à direção do escoamento em cada ponto do campo. Então, se eu pegar cada ponto do meu campo de escoamento lá, eu vou usar o conceito que ele está dando, é uma linha tangente. Se ele é uma linha tangente, eu posso falar que a tangente a essa linha, ou seja, qual que é a tangente à minha linha? É o dy dx, certo? Essa tangente aqui, ela é dada, vamos voltar lá, é a linha tangente à direção de escoamento em cada ponto. Então, se eu pegar essa linha tangente aqui, né, é a definição da minha linha de corrente. Qual que é a tangente à minha linha de escoamento? Eu vou pegar aqui, o que é a componente em Y? É V, certo? Que a gente definiu. E o que é componente em X? É U, certo? Se eu pegar, então, a componente em X, que é essa daqui, e a componente em V, que é essa daqui, eu vou calcular a tangente, certo? Se eu tenho a componente V e a U, eu tenho a tangente. E pela definição de tangente, é o meu dy dx. Aí eu vou igualar essas duas coisas, porque eu, descrevendo o campo de velocidade, eu descrevi a componente V, que é menos AY. Na equação do campo de velocidade, eu tenho a componente U, que é o AX. Então, se eu dividir o V pelo U, eu tenho, pela definição aqui em cima, menos AY dividido por um AX. Né? Cancelando o A, dá menos Y sobre X. Uma vez que eu sei que a tangente está descrita em função de x e y, ou se eu tiver tridimensional x, y e z, né, eu consigo calcular exatamente essa tangente. Né? Então, eu vou calcular a equação da linha de corrente, sabendo que essa equação é dessa forma. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou integrar, primeiro eu vou passar o y para cá, certo? Para esse lado da equação, eu vou passar o dx para o lado lá da equação. Então, eu vou ficar com dy sobre y é menos dx sobre x, certo? Essa é a equação que vai dar a equação da linha de corrente. Se eu integrar essa equação dos dois lados, né, eu vou chegar na equação da linha de corrente. Então, a integral de dy sobre y é logaritmo de y, integral de dx sobre x é logaritmo de x, mas como eu não tenho as definições aqui do início e do final, eu vou ter que somar uma constante a essa integral que é geral, certo? Então, a equação de... deixa eu só fazer uma forma aqui que eu
Eu vou só diminuir minha janela para conseguir enxergar o chat aqui, que eu não estava olhando. Se alguém fizer pergunta pelo chat, agora eu estou vendo também, tá? Então, essa derivada aqui de x, a integral, desculpa, de dy é logaritmo de y, integral de dx sobre x é logaritmo de x, e aí eu vou somar essa constante, porque não tem uma integral definida aqui. E aí eu vou definir essa, se eu tenho o logaritmo de y é igual a menos logaritmo de x mais constante, uma constante C1 aqui, eu tenho que o xy é uma constante. Então, essa daqui é a equação da minha linha de corrente, que é justamente, vai me dar a equação dessa linha de corrente aqui, certo? Então, a equação que rege esse campo de velocidade aqui, a gente chegou, se o campo é regido por essa equação, que é a velocidade, essa equação aqui, desculpa que eu achei que vocês estavam vendo meu pointer, vocês estão vendo só a caneta, né? Eu vou transformar isso aqui num pointer, que acho que fica mais fácil. Então, a equação dessa equação aqui, se ela é regida por essa equação aqui, né, eu consigo chegar nessa equação, colocar aqui, chegar na equação que é essa daqui, e essa é a equação da minha linha de corrente. Se eu tiver qualquer outro campo de velocidade, eu vou seguir exatamente esse procedimento e vou chegar na equação da minha linha de corrente, certo? Com a equação da linha de corrente, eu consigo calcular qualquer coisa. Então, ele está perguntando aqui, por exemplo, o gráfico da linha de corrente no ponto 2,8. Se essa equação de linha de corrente é xy igual a uma constante, se eu quero pegar a linha de corrente que passa pelo ponto 2,8, eu vou substituir aqui. Então, no ponto 2,8, a minha constante está definida por 2 vezes 8, que é 16. Então, essa linha de corrente, xy igual a 16, é igual a essa linha de corrente aqui que passa pelo ponto 2,8. Essa linha de corrente um pouco acima, ela vai ter um valor um pouquinho diferente da constante. Um pouco abaixo, vai ter uma diferente de constante. Então, a partícula que está percorrendo exatamente essa linha de corrente aqui, que está passando pelo 2,8, ela é descrita por essa equação, xy igual a 16, certo? Então, essa é a equação que está passando por esse ponto B que ele está perguntando. Aí, se eu quero saber qual a velocidade dessa partícula que está passando pelo ponto 2,8, então eu vou substituir lá na equação, a velocidade é o AXI menos o AYI. Se eu sei que está passando pelo ponto 2,8, eu vou substituir o 2,8 aqui, eu tenho o campo de velocidade que é 0,6I menos 2,4J. Essa é a velocidade que está passando exatamente pelo 2,8. Se eu quiser saber, no item dele está perguntando, uma partícula que se move pelo campo de escoamento terá uma velocidade dada por isso daqui? Se eu pegar, então, a velocidade da partícula, ela é dada por dx dt, né? Então, essa aqui é a definição da velocidade. Então, se eu pegar qualquer ponto, por exemplo, o ponto 2,8, e fizer o dx dt, eu tenho a velocidade, a componente da velocidade da partícula na direção x. Certo? Então, isso aqui é definição, né? Então, se eu pegar o dx dt, ele vai dar ax. Então, a velocidade da partícula, logicamente, é ax, que a gente já saberia olhando por aqui, certo? E a velocidade da partícula na direção v, na direção j, desculpa, que é a componente v, é o menos ay, como a gente já dava para ver pela equação lá também. Então, se eu separar as variáveis, se eu tiver essa equação aqui, eu vou de novo integrar a velocidade da partícula, eu consigo saber a velocidade da partícula, tanto no x quanto no y, né? Então, eu vou integrar aqui, de novo, passar o x para o lado de cá, o t para o lado de lá, eu vou ficar, então, com dx sobre x, igual a dt. Eu vou integrar aqui de x0 até um x qualquer, aqui de 0 até t. Então, eu quero saber quanto tempo demora, né, para a partícula que estava passando pelo 2,8 seguir seu determinado caminho, ou saber 6 segundos depois, né? Então, eu posso usar a equação, a definição aqui da velocidade da partícula e calcular que 6 segundos depois, ela vai percorrer esse daqui. Então, eu integrando isso daqui, eu tenho ln de x sobre x0 igual a t menos t0. Como t0 é 0, né? Então eu consigo determinar quanto tempo demora a partícula para chegar num determinado ponto, ou onde ela vai estar depois de 6 segundos, porque aqui eu estou relacionado o x com t, né?
E pegando a equação do y, eu consigo relacionar o y com t. Então, eu consigo calcular que em t igual a 6 segundos, a partícula vai estar em 12,1 metros na componente x e 1,32 metros na componente y. E assim por diante, né? Então, só revendo aqui. Então, eu pego a definição da linha de corrente, através da definição de linha de corrente eu consigo achar a equação da linha de corrente, e com a equação de linha de corrente eu consigo calcular, por exemplo, a velocidade, a posição, quanto tempo ela demora para chegar em determinado ponto, ou em determinado ponto, ou quantos segundos onde ela vai estar, assim por diante, tá? Aqui, de novo, ele pede para calcular qual a velocidade naquele ponto, né? Então, se eu pegar a velocidade naquele ponto, eu vou pegar aqui a equação de novo da velocidade e vou substituir as coordenadas do ponto e chego aqui na equação do ponto. Eu acho que ele não calculou, mas por curiosidade, se vocês quiserem calcular e pegar a velocidade absoluta daqui e a velocidade absoluta daqui, vocês vão ver que ela dá exatamente a mesma, porque a partícula, nesse caso aqui, desse escoamento, ele é regime permanente. Então, se ele é regime permanente, ele não está acelerando, essa velocidade em módulo vai ser sempre igual, certo? Ela está só mudando de direção. Então, aqui ela está com uma componente y forte e ela está indo para uma componente x forte. Então, se vocês olharem aqui, a componente x está aumentando, né, e a componente y está diminuindo, mas ela está se movimentando aí com a mesma velocidade no final, tá? Mas esse daqui é só um exemplo, nem a gente vai focar muito aqui, eu só queria dar o conceito de linha de corrente, que vocês vão usar bastante em MACFlow 2, mas não muito em MACFlow 1. Mas o principal aqui é que eu consigo usar esses conceitos de escoamento para calcular toda a movimentação do fluido, né? Então, eu posso tanto acompanhar a partícula, como a gente viu aqui no exemplo, quanto a gente pode pegar um volume de controle integral e entender quanto que massa está entrando, saindo, tudo isso. São esse tipo de problemas que a gente vai resolver aqui ao longo do curso, tá bom? Bom, isso foi o que a gente viu, isso era uma revisão da aula 1, né? Acho que só espero que tenha ficado claro aí, se não ficou, aí a gente volta a falar sobre isso aí depois das listas, na revisão de prova, tá? Qualquer pergunta, me pergunta. Agora a gente vai usar mudar para um outro conceito importante, que é falar sobre forças, certo? Porque o importante é que ao movimentar os fluidos, a gente tem uma interação desse fluido com o seu meio exterior, e isso vai envolver o conceito de aplicação de forças e tensões sobre o fluido, né? E o fluido fazendo forças e tensões sobre esse meio exterior, né? O que vai determinar essa relação de forças é a escolha do volume de controle que a gente vai fazer, certo? Então, lembrem que toda vez que a gente escolher um volume de controle, eu tenho uma superfície de controle, e essa superfície de controle vai estar relacionada com as forças que esse fluido faz sobre o meio externo, ou as forças que o meio externo fazem sobre o fluido, que uma é a outra, né, ação e reação, né? E é um pouco disso que a gente vai falar aqui, e esse conceito é bastante importante para a gente estudar tanto o fluido parado, em estática, quanto o fluido em movimento, que é como a gente relaciona essa movimentação de fluidos aí com essas forças, tá bom? Então, a gente vai definir aqui o campo de tensão, que é bem importante. Eu acho que vocês já devem ter visto isso, é mais um resumo, mas se tiverem dúvida, me perguntem. E aí, sobre essas forças relacionadas à superfície do fluido, eu tenho dois tipos de forças, duas categorias que a gente divide. A primeira delas é a força de superfície. Força de superfície. Por exemplo, a pressão, atrito do fluido na parede de um tubo ou na parede de uma placa, assim por diante, são forças de superfície, certo? Então, são forças que a superfície, ou meio externo, está fazendo sobre a minha superfície de controle, certo? Lembra que superfície de controle é a fronteira do meu volume de controle. E eu tenho também forças de campo, que são forças que vão ser exercidas sobre o fluido, mas que não são exatamente na minha superfície, elas são sobre todo o meu volume de controle escolhido. A mais famosa que a gente vai ver, que vai estar em todas as equações, logicamente, é a gravidade, né? Existem outras, mas a gravidade que a gente vai estar tratando mais aí ao longo do curso. Então, divididas aí entre forças de superfície e forças de campo, a gente vai estudar, por exemplo, a primeira lei de Newton, ou a lei de conservação de quantidade de movimento,
toda hora a gente vai estar aplicando essas forças. E até para estudar o fluido parado, que a gente vai ver no capítulo 3, essas forças são importantes. O que é, então, a tensão normal, né? A tensão normal aqui é a divisão da nossa força normal. Então, se eu tenho uma força aqui na superfície, primeiro, eu posso dividir essa força em duas direções. Uma que é normal à superfície e a outra que é tangencial à superfície, como a gente está vendo aqui, né? A força normal, dividida pela área, vai dar a minha tensão normal, né? Então, se eu diminuir a minha superfície aqui para um dA bem pequeno, né, que eu chamo de dA, pegar a força normal, a componente da força normal à superfície e dividir por esse dA, eu tenho a minha tensão normal. Então, o limite para o dA indo para zero aqui é a minha tensão normal, certo? E a minha tensão tangencial aqui, o que a gente chama de cisalhamento, vocês vão ver daqui a pouquinho, então essa aqui é a tensão normal, e essa tensão normal vai dar origem aí à pressão, certo? Então, a pressão que o meio externo faz sobre o fluido, vocês vão ver, ela é normalmente normal à superfície e ela está relacionada a essa tensão normal, tá? E a força tangencial, ela está relacionada a quanto, como a gente vai ver no exemplo agora do próximo slide da placa, aquele exemplo da placa, né? Está relacionada à movimentação das partículas fluidas aqui no exterior, tá? Mas a mesma coisa, se eu pegar a componente tangencial aqui e dividir pela área, eu tenho a componente tangencial que vai dar origem à minha tensão de cisalhamento. Então, minha tensão normal, tensão de cisalhamento, tá? Então, essa é a definição de campos de tensão, tá? Eu vou só mostrar ali para frente, que depois eu volto. Essa campo de tensão, então, se eu pegar um volume de controle que é esse cubo aqui, por exemplo, né? Pode ser qualquer formato de volume de controle que eu tenha, eu vou ter várias tensões de cisalhamento nas paredes. Aqui eu estou fazendo uma demonstração das tensões de cisalhamento. Olhem que aqui eu tenho a tensão normal, certo? E a tensão tangencial, né, em duas direções, e isso me dá as três componentes de força dividido pela área aqui que eu tenho, né, em cada parede da meu volume de controle, tá? Então, essa daqui é uma definição importante, né? Porque eu posso definir essas tensões da maneira que eu queira, mas esse é o padrão que a gente usa em mecânica dos fluidos, né? Principalmente das direções. Olha que a tensão normal aqui, ela está sempre para fora. Então, nessa parede aqui, a tensão normal é para a direita. Nessa parede da esquerda, a tensão normal é para a esquerda. Na tensão lá, na parede lá do fundo, a tensão normal aqui na direção ZZ é para fora. Então, o importante que a gente vai ver aqui, eu vou voltar a falar sobre isso depois, principalmente quando a gente falar em capítulo 3, em fluido parado, e no capítulo 4, na somatória de forças, eu preciso guardar esses sinais aqui, tá? Então, lembra que esses sinais aqui vão ser importantes para a gente calcular as forças, porque se eu definir as tensões dessa forma aqui, uma força que está agindo para a direita aqui, por exemplo, ela está alinhada a essa tensão normal, então ela vai ser positiva. Se eu tiver uma força negativa, ela vai estar alinhada em sentido contrário. Então não precisa decorar isso agora, mas a gente vai voltar a esse desenho aqui toda vez que a gente falar em aplicações de força sobre um volume de controle, porque eu vou usar exatamente essa convenção de sinais aqui, tá? Aí alguém pode perguntar, se eu definir exatamente todo o contrário aqui, tá certo, não tem problema. Só que daí vocês vão ver que o meu problema vai estar sempre com sinais invertidos, mas vai dar certo do mesmo jeito. Assim como eu posso definir o eixo X para a direita, eu posso definir o eixo X para a esquerda, o eixo Y eu estou definindo para cima, eu poderia ter definido para baixo, e o eixo Y, Z, eu estou definindo aqui para frente, eu poderia estar definindo para o outro sentido. Tudo está certo, desde que eu defina e faça todas as forças e todas as entradas e saídas de massa relacionadas a esses eixos, dá certo, tá? Mas essa daqui é a figura que vai definir o nosso padrão de solução de exercícios para a mecânica dos fluidos, tá? Se eu falar, posso definir tudo ao contrário? Não dá problema nenhum, vai dar tudo certo, e vão dar todos os sinais invertidos em relação àquilo que a gente está resolvendo, tá? Bom, lembrem que a gente vai voltar a isso, mas lembrem, decorem esse padrãozinho aqui, que a gente vai voltar várias vezes nos exercícios, tá? E aqui, por exemplo, é um exemplo onde eu tenho um problema unidimensional, onde, por exemplo, eu tenho uma placa
eu estou chamando de placa infinita aqui, porque é para não ter fronteira, só para dar o exemplo, né? Então, eu tenho uma placa infinita aqui parada aqui embaixo. Entre as duas placas, eu tenho um fluido, né? E aqui eu tenho uma placa em cima, onde eu estou aplicando uma força. Falar, nunca vou ter esse tipo de problema. Se você pegar, por exemplo, o exemplo de um pistão que está rodando aqui. O desenho não está muito bom, mas vamos supor que eu tenho um fluido aqui e esse pistão de dentro está virando, né? Esse cilindro de dentro está girando, de fora está parado, ou de fora está girando e o de dentro está parado. É exatamente esse problema, né? É um corte desse problema aqui. Como se eu estivesse olhando, essa placa está se movimentando com uma determinada força, certo? Então, vamos supor que eu estou aplicando um torque a esse cilindro de dentro, essa placa está vindo aqui, é como se eu abrisse essa placa aqui, eu estou abrindo dessa forma aqui, tá? Então, tem vários problemas, a gente vai ver isso ao longo do curso, mas é um problema bem interessante para a gente entender a definição, né? E aí eu falei para vocês na primeira aula, que e falei de novo aqui no comecinho do capítulo 2, que definindo o campo de velocidade e propriedades do fluido, a gente consegue definir qualquer tipo de problema em mecânica dos fluidos. E aí, duas são as propriedades mais importantes de mecânica dos fluidos, que vocês vão ver, vão voltar todas as horas, e uma está relacionada a alguns aspectos da movimentação e outra a outros, tá? Uma delas a gente já viu, que é massa específica. Então, muitos dos problemas e muito do comportamento do fluido que a gente vai ver está relacionado à massa específica do fluido, certo? E a outra, que é bastante importante, que são as duas mais importantes, é a viscosidade. Tá? Então, a gente vai definir aqui viscosidade, e vocês vão ver que a gente vai toda hora voltar a falar, desde a aula 1 até a aula infinito de mecânica dos fluidos, que vocês vão ver, se vocês forem trabalhar com mecânica dos fluidos, vai entrar toda hora a viscosidade. Tá? Por que a viscosidade é tão importante para a mecânica dos fluidos? Que ela vai estar relacionada justamente com quanto esse fluido vai se movimentar se eu aplicar força sobre ele, certo? Então, se vocês pegarem, por exemplo, o mesmo problema aqui, certo? Uma placa parada aqui embaixo e uma placa se movimentando aqui em cima, e estiver aplicando uma força sobre a placa de cima, o quanto o fluido vai se movimentar aqui está relacionado com a propriedade do fluido, né? Se for um gás, por exemplo, ele vai se movimentar muito. Se for uma água, ela vai se movimentar um pouco mais, menos que o gás, mas bastante também. Se for um petróleo pesado, um piste, alguma coisa assim, ele vai se movimentar pouco. Então, a taxa de quanto ele vai se movimentar, o que a gente chama de deformação aqui, de movimentação, ela, por exemplo, se aplicando essa força, é quanto esse ângulo está mudando em relação ao tempo. Então, é o d alfa dt, certo? Esse d alfa dt aqui, que é em limite, né, do tempo indo para zero, ele é a mesma coisa que o du dy, aqui, onde o du é a velocidade da placa, que é isso daqui, ou seja, é isso dividido por isso, certo? O dy é dado por essa dimensão aqui, e o du é essa velocidade aqui. Então, se eu pegar a velocidade de movimentação da placa, que é o du, e dividir pelo dy, que é essa distância aqui, eu estou calculando exatamente esse ângulo, certo? Na verdade, é o ângulo dividido pelo tempo, né? Ou seja, é a movimentação em ângulo aqui. E essa que a gente chama de taxa de cisalhamento, ou taxa de deformação, é dada justamente, ela é proporcional a uma propriedade do fluido, que é a nossa chamada de viscosidade, tá bom? Então, a definição de viscosidade é exatamente essa, é quanto o fluido se movimenta com a aplicação de uma taxa de cisalhamento. Tá? E a gente vai começar a ver justamente um fluido simples, né, que é o fluidos newtonianos, que daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, mas fluidos newtonianos são fluidos que têm um comportamento onde a viscosidade é constante, certo? Essa taxa de cisalhamento, a relação entre a taxa de cisalhamento, que a gente viu aqui, a tensão de cisalhamento, e essa taxa de deformação, que é essa taxa aqui, que é a taxa de deformação, as duas estão relacionadas, certo? A relação entre as duas é a propriedade do fluido chamada de viscosidade, tá? E a gente chama essa viscosidade aqui, quando a gente falar só viscosidade, em geral a gente está se tratando de viscosidade absoluta aqui, que é o μ, que é essa propriedade aqui, certo?
muitas vezes vocês vão ver a viscosidade dividida pela massa específica, e aí a gente está tratando de viscosidade cinemática, tá? E essas duas propriedades são as propriedades mais importantes para o fluido, para a mecânica dos fluidos, e vocês vão ver no capítulo 7, principalmente, mas vão ver toda hora, que muitos dos problemas relacionados à movimentação de fluidos, eles são proporcionais a essa relação entre a viscosidade e a massa específica. Tá? Mas, por enquanto, guardem o que é essa taxa de deformação, o que é essa, como calcular isso, né, que é o du sobre y, que vocês vão precisar disso para alguns exercícios aí, e que, ao comparar essa taxa de cisalhamento, que é proporcional a essa taxa de deformação, essa relação é dada por uma propriedade do fluido chamada viscosidade, tá bom? E a viscosidade cinemática é a viscosidade absoluta dividida pela massa específica. E quando eu não falar nada, falar só viscosidade, é viscosidade absoluta, tá? Então, a gente está vendo aqui que, para um fluido simples, essa viscosidade é constante. Isso é sempre assim? Nem sempre. Eu tenho alguns fluidos que têm um comportamento onde a viscosidade muda de acordo com a taxa de deformação. Então, esse que a gente viu aqui simples, é esse daqui, por exemplo. Então, se eu fizer um gráfico dessa taxa de deformação, dividido, plotado aqui contra a tensão de cisalhamento, se isso daqui for uma linha reta, significa que essa derivada aqui é uma constante, certo? E isso é chamado de fluido newtoniano. A maioria muito grande de fluidos que a gente trabalha em mecânica dos fluidos é considerado fluido newtoniano, ou seja, a viscosidade varia muito pouco com essa taxa de deformação. Mas alguns fluidos, eles têm um comportamento um pouquinho diferente, ou seja, se eu pegar essa placa aqui e puxá-la bem devagarzinho, ela vai ter um comportamento, se eu puxá-la muito rápido, ela vai ter outro comportamento e assim por diante. Então, o quanto a taxa de deformação depender da velocidade com que eu estou puxando essa placa, então isso daqui não é mais uma constante, certo? Ela vai ser ou uma variação para cima ou uma variação para baixo. Eu posso ter fluidos com definições diferentes. A gente chama de fluido dilatante, fluido pseudoplástico, ou eu até tenho alguns fluidos onde, por exemplo, em petróleo, tipo piche, essas coisas, se eu tiver aqui, às vezes eu posso puxar essa placa e ela não vai se movimentar até que eu tenha uma velocidade mínima, né, por exemplo, aqui, que aí ele começa a se movimentar. Depois ele pode ter um comportamento reto ou curvo e tal, mas tem alguns fluidos que ele vai depender de uma taxa de tensão de cisalhamento mínima para conseguir se movimentar inicialmente, né? Mas não precisa se detalhar muito a isso, né? Só lembrem que toda vez que a gente estiver trabalhando com a equação, com essa equação aqui, que a gente vai ver várias vezes na mecânica dos fluidos, a gente está trabalhando com fluidos chamados newtonianos com comportamento simples, tá? Se forem fluidos diferentes newtonianos, aí a viscosidade não é constante, eu vou ter que saber como que essa viscosidade varia com essa taxa de deformação para conseguir resolver os problemas, tá? E esses são alguns exemplos aqui, mas quando eu não falar nada, a gente está trabalhando sempre com fluidos newtonianos aqui, né? Flu 1, tá bom? Professor. Oi. Pode voltar para o último slide rapidão? Esse aqui? Esse. Uma pergunta, aquela mistura aqui de duas partes de maisena para uma parte de água, ela já era um fluido não newtoniano, mas qual tipo de fluido que ela seria? Você saberia de... Não sei te dizer que tipo, não sei se alguém sabe aí, mas assim, o importante é saber que ela não é, se ela é classificada como não newtoniano, é porque ela não tem uma viscosidade constante, ou seja, conforme eu movimente esse fluido mais rápido ou mais devagar, ele vai ter uma taxa, uma viscosidade maior ou menor. A partir de experimentos próprios aí, quando a velocidade é muito rápida nessa mistura, o fluido tem viscosidade altíssima, no sentido que ele não deforma nem um pouco, mas em baixa velocidade. Então ele deve ser um dilatante, porque é esse sentido que você está falando aqui. Conforme eu vou aumentando essa taxa de deformação, quanto maior a taxa de deformação, maior está crescendo essa inclinação, tá vendo? Então, ele tem uma taxa de cisalhamento maior. Então, tem dois tipos de fluido, que ao crescer essa taxa de deformação, ou seja, se eu pegar exatamente esse fluido que você está falando, colocar aqui, se eu movimentar a placa devagar ou rápido, essa derivada aqui esse valor aqui vai mudar.
Sim, E ele pode mudar tanto para cima quanto para baixo. Agora, nesses fluidos que você está falando aí, eu não sei, teria que ver. Mas tem livros que tratam de fluido, essas coisas, que tem vários exemplos de fluido com qual a classificação deles. Tal. Você talvez possa ver isso na internet, talvez você possa encontrar, mas com esse em particular que você falou, eu não sei. Né? Você esclareceu a dúvida aí? Então tá, então essa viscosidade aqui está relacionada a isso, a gente vai trabalhar bastante com essa equação e viscosidade constante, tá bom? Se não for o caso, aí a gente volta a falar em problemas específicos, tá? Bom, isso aqui eu já falei para vocês, então o campo de tensões, ele é dado, o sentido dele é dado por definição, eu posso definir da maneira que eu queira, assim como eu posso definir os eixos, né? Eu posso definir para a esquerda, para a direita, do jeito que é, mas essa é a definição padrão que a gente vai usar. Na maioria das equações que vocês olharem em livros de mecânica dos fluidos, ele está usando essa definição. Então é bom a gente usar o padrão, porque se eu mudar o padrão, eu vou ter que mudar o sinal de todas as equações, essas coisas, mas não está errado também, é só uma maneira de calcular, tá bom? E aí, tem um exemplo aqui, que é o exemplo 2.2, que é importante, ele é bem simples, mas ele é importante vocês estudarem em detalhes, e a gente vai voltar a falar sobre ele mais para frente no curso, porque tem uma hora que a gente vai estudar exatamente a aplicação de forças, aí, no capítulo 4, quanto que essa equação de forças está fazendo, e eu preciso saber se a força é positiva ou negativa, para saber se lá na equação de conservação de quantidade de movimento, eu vou considerar positiva ou negativa. E para saber isso, eu preciso dessas definições de tensões, né? E essa definição de tensão está relacionada ao sentido de aplicação. E ela é bastante importante, né? E além disso daqui, talvez eu pudesse escrever aqui, mas eu estou no final do exercício que eu estou escrevendo, quando a gente define um volume de controle, por exemplo, na direção X, eu tenho essa superfície aqui, certo? E eu tenho essa superfície aqui. Então, olhem que a definição de tensões, ela tem sinais exatamente opostos. Então, para essa superfície da direita, a tensão normal aqui é para a direita e a tensão normal é para a esquerda na superfície da esquerda. A tensão XY aqui é para cima aqui e ela é para baixo aqui. Ou seja, a XY está acompanhando o eixo Y. A XY aqui está contrária ao eixo Y. Aqui a XZ está acompanhando o eixo Z, e aqui a XZ está contrária ao eixo Z, que é essa daqui, né? Por que a gente usa isso? Aqui a gente chama de superfície positiva, e aqui a gente chama de superfície negativa, certo? Então as tensões de desalhamento numa superfície positiva são contrárias à superfície negativa, né? Como eu sei se a superfície é positiva ou negativa? Se ela está do lado mais positivo de X, ela é positiva. Se ela está do lado mais negativo de X, ela é negativa, né? Então, ela não precisa estar no lado negativo. Aqui, o meu paralelepípedo pode estar aqui, certo? A positiva é a da direita e a negativa é da esquerda, assim por diante. Tá? Então, por que é importante a gente falar de superfícies positivas e negativas? Porque as tensões mudam de sinal, né? E as forças, o sinal das forças, por consequência, vai mudar de sinal também, tá? Então, esse daqui, o exemplo é interessante para a gente entender isso, porque é um exemplo onde eu tenho aqui duas placas, né? Uma se movimentando com uma velocidade U e a outra parada, o fluido está se movimentando para a direita, e ele está pedindo para calcular várias coisas. Aqui a gente vai ver que a tensão aqui em cima, ela tem um valor, e a tensão aqui embaixo tem outro valor, mas ela está relacionada ao fato de que aqui eu tenho uma superfície Y positiva e aqui eu tenho uma superfície Y negativa. E isso vai ser exatamente o que a gente vai fazer aqui. Aqui é uma superfície positiva e aqui é uma superfície negativa. E aí, se a tensão der positiva para os dois lados, significa que aqui ela é para um lado e aqui ela é para outro lado, como a gente vai ver no exemplo, tá? Por que eu estou chamando bastante atenção a isso? Porque isso vai ser bastante importante quando a gente estiver estudando o fluido em movimento e estiver calculando as forças sobre esse fluido. E aí, se eu errar nesse sinal, eu estou errando no sentido que a força está fazendo para o fluido, tá? Então, vamos seguir aqui no exemplo. Então, é uma placa infinita, né, que se move a de cima está se movimentando com uma velocidade de 0,3 metros por segundo e a de baixo está parada.
E entre as duas placas tem um fluido, como mostrado aqui, certo? A viscosidade do fluido é 0,0065 gramas por centímetro por segundo. Então, ao falar que é constante, eu já estou assumindo que é um fluido newtoniano. E a densidade é 0,88. No livro ele fala densidade relativa, não tem necessidade. Densidade já é relativa à água, tá? Então, ela é 0,88. Então, ao dar a densidade aqui, ele fala que a densidade é 88% da densidade da água. A da água em condições padrão é 1. Então, eu sei que a densidade desse fluido aqui é 0,88 kg por metro cúbico, né? A massa específica, né? Então, ele pode dar tanto a massa específica quanto a densidade. E ele está perdendo várias coisas, então vamos item por item aqui. A primeira delas é a viscosidade absoluta do líquido em outra unidade. Isso daqui eu não vou nem calcular para vocês, está lá no livro, é só mudança de unidade. Aqui ele está dando em SI, aqui ele está dando em outro sistema de unidades, ele fez uma transformação, né? Então aqui ele simplesmente faz a transformação de unidade, ele vai chegar aqui em unidade de viscosidade em Newton por segundo por metro quadrado, tá? No item B, ele está perguntando a viscosidade cinemática do fluido. Lembra que a definição de viscosidade cinemática é a divisão de viscosidade absoluta pelo massa específica. Então, também tranquilo, eu estou só dividindo aí a viscosidade pela massa específica. Vou pegar a viscosidade que eu acabei de calcular e dividir pela massa específica. Aí é importante, cuidado, vocês estarem sempre no mesmo sistema, né? Então, no item A, como eu estou tratando de uma só, eu posso dar tanto numa unidade quanto em outra. Já no item B, é importante vocês dividirem, se vão dividir uma pela outra, que as duas estejam no mesmo sistema de unidades. Então, se eu peguei a viscosidade aqui no sistema SI, está aqui em cima, eu vou ter que pegar a massa específica também no SI, que é quilograma de 88% de 1 quilo por metro quadrado, que vai dar, desculpa, 1.000 quilos por metro quadrado, né, da água, não 1, vai dar a unidade em unidades SI, certo? Então, ao dividir uma SI por outra SI, eu vou ter a viscosidade cinemática em SI também, que é metro quadrado por segundo. Então, tranquilo, estou dividindo uma pela outra. Está dividido aí no livro, sem problema nenhum. O terceiro problema, ele pede a tensão de cisalhamento na placa superior. Lembra da definição de tensão de cisalhamento lá atrás? Ela é dada por a viscosidade e o du dy. Então, no problema da placa, o du é a velocidade da placa e o dy é a distância entre as duas placas, certo? Então, eu vou pegar aqui, a tensão de cisalhamento é dado por du dy dividido pelo, multiplicado pela viscosidade. A viscosidade a gente calculou aqui, o du é 0,3 metros por segundo e o dy é o d, que é o 0,3. Então, ele está pegando aqui o du dy é o delta u dividido pelo delta y. Então, é o menos o zero, que é a própria velocidade da placa, certo? E o dy é dado pelo d menos zero, que é a própria distância entre as placas. Então, é o u sobre d. Então, se eu pegar aqui a distância entre as placas é a distância, né? E o u é a velocidade. Dividindo uma pela outra, eu tenho du dy. Se eu tenho du dy multiplicado pela viscosidade, eu tenho a tensão de cisalhamento na placa superior. Aí vamos aos sinais. O du dy é positivo, certo? Porque eu tenho uma velocidade para a direita. Então, aqui eu tenho um valor positivo, certo? Que é 0,65 newtons por metro quadrado. Esse D aqui é uma diferença, então não tem unidade, né? Sempre para cima. Então, é positivo, desculpa, até tem unidade, é D menos zero, né? Eu estou indo para cima aqui, D menos zero. Se a placa fosse para baixo aqui, aí seria uma distância negativa, certo? Então, aqui é positivo e positivo. Ao ser positivo, positivo, viscosidade positiva, isso daqui dá positivo, tá? Tudo bem? Então, a tensão de cisalhamento na parte superior é positivo, certo? A tensão de cisalhamento na parte inferior, que eu estou dando aqui, ela é U dividido por D, mas é dado também pela mesma coisa. E aqui ele pede unidades diferentes, só para vocês verem. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, né, em SI, e dá 0,65. E aí que vem a pergunta, que vem aquela dúvida que eu falei para vocês, que é importante vocês entenderem. Ele pergunta qual o sentido da tensão de cisalhamento na placa superior e inferior. Você poderia falar, deu positivo, e deu positivo.
de positivo e positivo, então as duas são iguais. Não, a placa superior é uma superfície Y negativo, certo? E a tensão é positiva. Então, essa tensão aqui age no sentido de X negativo. Então, vamos voltar lá à tensão. Só um minuto aqui que ele deu a definição contrária. Ele chama isso aqui de Y negativo, tá? Eu falei para vocês ao contrário, né? Então, eu que falei errado, tá? Aqui é negativo e positivo. Então, se o Y está saindo daqui, né, o sentido de Y está saindo aqui, ela é negativa, isso aqui é positivo. Então, é só questão também de... Mas eu vou escrever nesse desenho antes de colocar para vocês lá, tá? Ele considera essa daqui negativo, mas tudo bem, poderia ter chamado de positivo, né? Se ela é Y negativo, a tensão é positiva. Então, a tensão age no sentido de X negativo, ou seja, esse sentido aqui, certo? Então, vamos lá, só olhar no desenho para ver. Então, lembra que aqui ele está definindo aí para vocês as superfícies, tá? E aqui ele está citando o que ele está trabalhando. Então, se ela deu negativa, ela é para a esquerda, certo? Porque o meu eixo X é para a direita, ela está para cá. Então, ao movimentar a placa para lá, eu tenho uma tensão para a esquerda, certo? Então, vamos só ver se faz coerência isso com a física. Se eu estou aplicando, puxando a placa para a direita, o que é a tendência do fluido? O fluido, a tendência ele é ficar parado, certo? Se ele tem uma tendência de ficar parado, ao puxar a placa, o fluido está exercendo sobre uma placa uma tensão no sentido contrário, certo? Então, por isso que essa tensão aqui em cima, ela é para a esquerda, ou seja, ao puxar a placa, eu tenho como se diz, eu tenho a inércia aí fazendo com que o fluido tenda a ficar parado, o fluido vai puxar a placa para o lado esquerdo, certo? Se eu tenho a placa do lado, lá embaixo, por exemplo, é o contrário do que a gente falou, porque se uma é negativa, a outra é positiva, tá? Ao puxar a placa para cá, o fluido está puxando a placa de baixo com uma tensão para a direita, certo? Então, se eu estou forçosamente fazendo com que a placa de baixo fique parada, eu só vou conseguir isso se eu exercer uma força sobre a placa e eu vou ter uma tensão de cisalhamento com sentido oposto lá de cima, certo? Então, olhem que do ponto de vista de resolução do problema, não faria diferença nenhuma se eu segurasse a placa, se eu colocasse o sistema de referência aqui em cima, né? Estou puxando a placa de direita, mas coloco, é como se a placa de baixo estivesse movimentando para a esquerda, tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Isso, aí que ele está me perguntando, que é exatamente o que eu ia falar agora. Tome um pouco de cuidado só, porque lembra que eu sempre tenho uma força que a placa faz sobre o fluido e uma força que o fluido faz sobre a placa. E uma sempre é o contrário da outra, certo? Então depende muito do que eu estou definindo no problema. Então, até agora que eu estou vendo aqui, que eu não defini errado, não, eu defini certo. Essa daqui é positiva e essa daqui é negativa. Mas ao fazer isso daqui, depende do volume de controle que eu estou fazendo, né? Então, depende se eu estou calculando a força da placa no fluido ou do fluido na placa, certo? Então, para o fluido em si, peguem aqui, por exemplo, se eu pegar o fluido, deixa eu desenhar aqui. Se eu pegar o fluido, se eu pegar um volume de controle que é o fluido, a força que a placa está fazendo no fluido aqui é para a direita. Mas é que ele perguntou a força que o fluido está fazendo na placa. Então, ela é para a esquerda. Aqui embaixo, a força que o fluido está fazendo na placa é a força que a placa está fazendo no fluido é o sentido contrário, certo? Então, vai depender muito, a gente vai ver isso em detalhe também no capítulo 4, se é uma coisa que eu estou perguntando ou outra. No caso aqui, ele perguntou o sentido das tensões de cisalhamento na placa superior e inferior. Então, ele está perguntando na placa. Então, é a força que o fluido está fazendo na placa. Então, o fluido está fazendo na placa uma tensão de cisalhamento para a direita aqui, para a esquerda aqui, desculpa, e para a direita embaixo. Tá? Vou voltar o apontador. Para a esquerda aqui e para a direita aqui. Tá? Não sei se foi essa a pergunta. Que ele está perguntando se é a força de atrito que atua. Exatamente é a força de atrito. A gente vai ver aqui
que quando a gente vai relacionar isso, principalmente quando a gente estudar os capítulos 8 e 9, que é forças viscosas, a gente vai ver que esse é justamente o atrito que a gente está tendo entre as duas. Não só o atrito que a gente tem na placa, mas entre duas partículas fluidas aqui, eu tenho um fluido puxando o outro pelo fato de eu ter o atrito e ter essa tensão de cisalhamento. Então, o atrito é justamente relacionado à tensão de cisalhamento causado pelas partículas, aí, pelo fato do fluido ter uma viscosidade. Tá? Então, se eu tivesse um fluido com viscosidade muito baixa, se eu pegasse um gás muito rarefeito, a viscosidade seria baixa, o atrito seria praticamente zero. Tá? Então, dê uma olhada com calma nesse exercício, ver se vocês entenderam essa parte de sinais aqui. Se não tiverem, a gente volta nas outras aulas, mas com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente for resolver o capítulo 4, forças sobre fluido ou forças do fluido sobre as placas, tá bom? Mas eu só enfatizo aqui que é importante a gente, toda vez que tiver dúvida, voltar ao capítulo 2, olha essa figura, olha a definição de sinais e volta a entender esse capítulo, esse exemplo 2.2, e vocês voltam a entender isso, tá bom? Bom, só para... Professor, pode perguntar. Ali na resolução ele chama o SG de 0,88, é isso? Aqui, você está falando? No próximo slide. Isso. Esse SG seria o 0,88. Ele está chamando de Specific Gravity, que é a densidade relativa em inglês, né? Que é o 0,88, mas o que a gente chama aqui de densidade, né? Lembra que o density em inglês é massa específica. Então, se vocês estão pegando algum livro em inglês para ler, aí vocês vão ver toda hora density com unidade, que é quilograma por metro cúbico, que é o nosso Rho. Quando ele fala no livro em inglês de Specific Gravity, aí é a nossa densidade. Tá? É confuso, mas não fui eu que fiz. Assim, toda a tradução é meio confusa porque ele está mudando. Mas justamente, toda vez que nos exercícios ele está colocando SG, é Specific Gravity, que é a nossa densidade. Tá? Que é o percentual. Isso, que é esse 0,8, que é o percentual em relação à da água. A da água é 1.000 kg por metro cúbico, né? É um padrão, em padrões normais de temperatura e pressão aí. E toda vez que eu falar que era 0,88, a densidade, ele vai ser relativo a isso. Então, ele é 880, no caso desse fluido específico. Né? Bom, tem um outro conceito relacionado a... eu falei que as duas propriedades mais importantes são viscosidade e massa específica. Logicamente, tem outras propriedades. Uma delas é tensão superficial. Para determinadas áreas da engenharia, da movimentação, essa propriedade é muito importante, em particular para que eu trabalhe é bastante importante, mas não é muito comum. Mas, assim, tensão superficial é uma outra propriedade do fluido. Ela está relacionada à atração que as moléculas do fluido fazem sobre os seus vizinhos. Aí pode ser um outro fluido ou pode ser um tubo, por exemplo, assim por diante. E ela vai ser muito relevante em escoamentos onde o fluido se movimenta em canais pequenos ou poros de rocha, por isso que ela é importante na área que eu trabalho, que é petróleo, que é em fluxo sob filtros ou coisa do tipo, ou meio poroso, que o petróleo se movimenta em rocha. Aí a superfície não é grande, né? Eu movimento isso nos poros da rocha, ou num tubo capilar, como a gente está vendo aqui. Por exemplo, se esse diâmetro for muito pequeno e tal, aí essa propriedade é importante. Por que ela passa a ser importante? Se eu estou falando em tensão superficial, ela é importante como a atração do fluido sobre essa superfície, né, ela vai exercer uma força entre o fluido e o fluido vizinho, ou entre o fluido e a tubulação, assim por diante. Então, ela vai ser uma força significativa, que é uma força capilar, que a gente chama, tá? E eu não vou gastar muito tempo aqui explicando para vocês, porque nos problemas de MACFLU 1 a gente não vai tratar muito isso, e vocês não vão ver muito isso nem em MACFLU 2. Mas se um dia vocês forem resolver problemas relacionados a escoamento em filtros, em meios porosos, em tubos capilares, aí vocês vão ter que acrescentar essas forças capilares aqui, que são as forças que vão agir sobre esse tipo de escoamento, tá? Basicamente, ela vai ser importante, por quê? Porque se a atração, por exemplo, vamos pegar esse exemplo daqui de cima, né? Eu tenho uma placa, e aí eu tenho um fluido, por exemplo, que pode ser essa gota de água aqui, por exemplo, né? Uma gota de um fluido, a gota de água da direita, e aqui eu tenho ar,
que é um outro fluido, certo? É um gás aqui em cima e um fluido líquido aqui embaixo. Dependendo de qual a força que essa superfície sólida faz sobre o ar e sobre esse fluido, né, ele vai me determinar esse ângulo de contato aqui do fluido. Então, vamos ver, por exemplo, vamos supor que eu tenho o mesmo volume de fluido aqui desse exemplo da esquerda e da direita. Se a superfície, essa placa aqui, exerce mais, ela tem mais afeição, assim, ela está mais atração pelo fluido que é o líquido, então ele vai puxar mais o líquido. Então esse ângulo aqui vai ser menor que 90 graus. Ele vai tender a espalhar esse fluido aqui, certo? Se por outro lado eu tiver um exemplo como esse da direita, que eu tenho esse sólido atraindo muito mais esse ar que está aqui do que esse, ou mais esse fluido que está de fora sobre esse daqui, então ele vai puxar esse fluido de fora. Como ele puxa muito fluido, ele vai expulsar essa gota de água. Então, quanto maior a atração desse sólido, que é essa placa, por esse fluido branco aqui que está envolvido, mais ele vai expulsar essa gota. Vamos supor, se esse ângulo for muito grande, muito maior que 90 graus, eu sei que essa partícula vai se movimentar com muita facilidade sobre essa placa. Se ele é muito menor que 90 graus, ele vai ter mais atração, eu vou ter mais atrito aqui, então ele vai ter mais dificuldade de movimentar o fluido, certo? Então essa tensão superficial, ela está relacionada a essa molhabilidade que a gente chama aí que é uma propriedade que é a atração entre os fluidos, né? Então ele pode influenciar tanto a movimentação dessas partículas nessa superfície, quanto ela pode estar movimentando aqui, que é, por exemplo, se eu tenho um tubo capilar, isso vocês devem ter visto várias vezes, um canudinho sobre um refrigerante, sobre a água, por exemplo, como eu tenho atração diferente desse tubo nessas fluido de cima, que é o ar, e o fluido de baixo, por exemplo, que é esse fluido líquido aqui, se eu tenho uma ascensão capilar, se eu tenho um fluido desse tipo, um ângulo menor que 90 graus, o fluido vai subir aqui. Por que ele vai subir? Porque eu tenho uma tendência a atrair mais um dos fluidos e o peso do fluido vai estar contrabalanceando essa força capilar, certo? Se, por outro lado, a minha força é dada por uma depressão capilar, ele vai descer aqui. Significa que o meu tubo tem uma tendência a atrair mais o outro fluido. E aí ele vai descer e ele vai parar exatamente nesse ponto em que a gravidade do fluido equilibra essa força capilar. Então, nessa situação aqui, eu posso dizer que essa força capilar é igual exatamente ao peso desse fluido que está aqui em cima, porque eles estão se equilibrando e ele está parado, certo? Por que eu não vou entrar muito nessa discussão para vocês aí? Porque a gente não vai ver muito problemas relacionados a essa influência dessa tensão superficial. A gente vai tratando mais de problemas mais macros aqui em MEC-Flu 1, tá? Mas cuidado, né, que toda vez que eu tiver com movimentação de fluidos em filtros, meios porosos, esponjas, tubos capilares, essas coisas, aí eu vou ter que considerar essa tensão, além das equações que a gente vai ver aqui em MEC-Flu 1, a tensão superficial é significativa e as forças também, tá? Se vocês quiserem entender um pouco mais disso, vocês podem ver o exemplo 2.3, que eu não vou dar para vocês aqui, mas ele fala um pouquinho sobre isso, ele dá para justamente fazer o cálculo dessa tensão como função de quanto subiu, tal, o equilíbrio de forças, tal. Aqui ele mostra um exemplo diferente entre água e mercúrio, que uma tem esse tipo de comportamento e a outra tem esse outro tipo de comportamento, né? Ou seja, uma eu tenho um efeito capilar positivo e a outra um efeito capilar negativo. Uma vai acontecer isso e o outro vai acontecer isso, certo? Então, dois exemplos, água e mercúrio, que a gente seria importante a gente entender. Mas como a gente não vai ver exemplos, quando vocês forem ver exemplos sobre isso, provavelmente quem for falar sobre esse exemplo vai dar esses detalhes para vocês, tá bom? Bom, considerando, então, tirando essa força capilar, que talvez fosse um terceiro, em MEC-Flu 1 e 2, a gente vai dividir as nossas soluções de problemas nessas categorias aqui. Lembra que tem forças capilares, tem força de tensão superficial, tem outras propriedades importantes, tal, mas duas mais importantes são viscosidade e compressibilidade. E por causa disso, a gente vai dividir o estudo de mecânica dos fluidos aí de meios contínuos em duas partes distintas e depois de mais duas aqui. Uma é escoamentos viscosos, que é essa parte azul aqui, e a outra é não viscoso.
Aí vocês podem falar, não, nenhum fluido é não viscoso, certo? Eu vou falar, não, eu posso considerar um escoamento tipicamente não viscoso quando a viscosidade é muito baixa e a influência dessa viscosidade na solução do meu problema é não significativa, certo? Fala, mas quando eu posso considerar isso? Isso a gente vai aprender a fazer no curso também. No capítulo 7, a gente vai ver que tem vários números adimensionais. Esses vários números adimensionais vão nos ajudar a falar assim, eu posso considerar esse fluido não viscoso, eu posso considerar esse fluido viscoso, eu posso considerar assim, ou incompressível, ou compressível. Isso a gente vai aprender a fazer, certo? A classificação dos escoamentos. Então, a primeira delas é não viscoso e viscoso. Se ele é não viscoso, logicamente, todo o escoamento não viscoso, ele vai ter um comportamento, vou mostrar aqui para vocês, desse tipo, certo? Se ele é não viscoso, a influência da viscosidade aqui, por que esse fluido tem esse comportamento? Porque eu tenho a viscosidade puxando o fluido, eu tenho o atrito aqui do tubo puxando o fluido para trás. Então, a partícula perto da parede vai se movimentar com uma velocidade menor. Quanto mais longe da parede, mais rápido essa partícula vai se movimentar. Isso daqui é um efeito de viscosidade. Se o efeito de viscosidade é muito baixo, o meu escoamento vai ser muito próximo do escoamento uniforme, ou seja, o escoamento uniforme, como a gente definiu na primeira aula, é aquele que tem velocidades, a componente da velocidade é igual em todos a sua superfície aqui que eu cortei, certo? Então, logicamente, a definição, se eu tenho um escoamento não viscoso, eu não preciso definir se ele é bem comportado, laminar, que a gente chama aqui, ou se ele tem componentes aleatórios, que é o turbulento, que a gente até chegou a falar um pouquinho sobre isso na primeira aula, daqui eu vou mostrar nos próximos slides a diferença entre os dois, mas aí o escoamento não viscoso é sempre laminar, com escoamento uniforme, então eu vou dividi-lo em incompressível e compressível. Quando ele é compressível, é incompressível. Quando eu posso desprezar os efeitos de compressibilidade, que é o incompressível, e isso daqui a gente vai focar a McFlu 1 incompressível, ou seja, efeito de compressibilidade baixo, e McFlu 2, vocês vão ver que a gente vai dividir, vai considerar os efeitos de compressibilidade, certo? Quando ele é viscoso, aí eu vou ter que dividir em duas categorias, que é escoamento laminar, onde eu tenho escoamento bem comportado, e eu posso descrever os escoamentos através de uma equação matemática que dá o campo de velocidade, isso a gente também vai ver em detalhes, e escoamento turbulento, que é o que a gente falou na primeira aula, dando exemplo aqui. Escoamento laminar é aquele que, se eu soltar a partícula, ela vai se comportar de uma maneira bem comportada, aí, com escoamento uniforme. Então, se é um escoamento não viscoso, logicamente ele é laminar. Mas se eu começar a aumentar a velocidade desse escoamento, ele vai começar a se chocar com as partículas aqui. Esse choque com as partículas vai acabar dando uma componente que não é direção U aqui, e ele vai acabar tendo um comportamento de transição ou turbulento. Então, a gente vai ver, nesse tipo de escoamento, eu tenho essa componente que não é a componente principal de escoamento do fluido, né? Então, aqui o fluido, em média, está se movimentando para a direita. Até aqui, talvez, eu deveria ter desenhado, né? O fluido, em média, está se movimentando para a direita. Mas aqui com uma velocidade menor e aqui com uma velocidade maior, certo? Quando a velocidade é maior, por exemplo, eu tenho esse atrito com a parede, então eu vou ter um escoamento turbulento. Então, eu classifico em escoamentos laminares e turbulentos, e, logicamente, a transição, né? Por que essa classificação? Porque aqui eu consigo resolver os problemas analiticamente, aqui não. Então, a gente vai ver uma forma de resolver os problemas laminares e uma forma de resolver os problemas turbulentos, né? E aí, fora isso, eu vou classificar os meus problemas como internos ou externos, certo? O que é interno e externo? Interno é quando o escoamento está circundado aí por superfícies sólidas de todos os lados, por exemplo, escoamento numa tubulação, ou escoamento numa válvula, né? E o externo é quando eu tenho superfície de um lado só, que é, por exemplo, com a asa de um avião, um aerofólio de um carro, assim por diante, né? Uma parede, uma placa só. Então, por que a gente divide isso? Porque, logicamente, aqui eu tenho um efeito da parede de todos os lados e aqui eu só tenho de um lado. Tá? Então, a classificação a gente vai ver que a gente vai seguir um pouco, e os capítulos dos livros de mecânica dos fluidos vão seguindo exatamente isso. Primeiro a gente estuda escoamentos não viscosos, efeitos de compressibilidade e tal, e depois escoamentos viscosos, e aí a gente divide em laminar e turbulento, interno e externo, tá?
Então, vocês vão ver que, primeiro, a gente vai aprender a estudar as equações através dos escoamentos não viscosos, que é o capítulo 4. Depois, no capítulo 7, a gente vai ver como classificar esses escoamentos, né, e como resolver, e depois vai estudar o 8, 9 e 10, tanto laminar quanto turbulento, tanto interno quanto externo. O 8 é interno, o 9 é externo, por exemplo, e o 10 é máquinas de fluxo. Tá? Então, essa é a divisão que a gente vai seguir aqui em MACFLU 1 e 2, e depois em MACFLU 2, vocês vão estudar prioritariamente escoamentos compressíveis. Tá? Bom, aqui tem alguns... Pode falar. Tipo, a água passando pela mangueira, como que seria o tipo? A água passando pela mangueira seria um escoamento, a gente vai estudar um escoamento, primeiro, viscoso, né? Logicamente, eu vou estudar um número adimensional, que a gente vai ver mais para frente, que é o número de Reynolds, certo? O número de Reynolds vai dar a relação entre forças aí da água passando pela mangueira, a gente vai ver isso direito no capítulo 7. Então, por exemplo, se a água passando pela mangueira tiver uma velocidade muito baixa, eu posso considerá-lo como um escoamento laminar. Aí eu vou ter um número de Reynolds menor que mais ou menos 2.300, que a gente vai ver lá no capítulo 7. Né? Então, para escoamentos com velocidades muito baixas, para a água, aí eu poderia considerar laminar. Se eu tiver uma velocidade maior, que vai crescendo, e vai dar um número adimensional, que a gente vai estudar lá para frente, que é maior do que esse 2.300, aí eu vou considerá-lo turbulento. Qual a diferença entre as duas? No laminar, eu posso descrever o escoamento desse jeito aqui. Eu vou escrever uma equação, eu vou falar que a minha equação tem esse formato, e aí eu consigo resolver todos os problemas de forma analítica. Porque eu sei a equação do campo de velocidade, eu sei a propriedade da água, então eu consigo resolver conservação de massa, de energia, de quantidade de movimento, tudo eu consigo resolver de forma analítica, que é justamente o capítulo 8, parte 1. A gente resolve isso analiticamente, através de equações. Né? Se ele for turbulento, como eu vou ter esse comportamento aqui, e esse comportamento é meio aleatório, tem um componente aleatório, eu não consigo resolver analiticamente, porque eu não consigo determinar, até se eu fizer diferentes cortes aqui, cada hora a aleatoriedade está para um lado, né? Então eu não consigo resolver isso aleatoriamente. Então a solução de problemas turbulentos necessariamente passa por ensaios em laboratório. A gente vai mostrar isso para vocês também lá no capítulo 7. E depois o capítulo 8, parte B, que é exatamente a gente vai fazer. E embora ele seja turbulento, a gente vai mostrar que as características do escoamento vão depender muito mais dessa velocidade média do que dessa componente aleatória aqui. Então, a gente vai ver que esse escoamento da água na mangueira vai depender, primeiro, da temperatura e pressão, para a gente saber a propriedade da água, vai depender desse diâmetro, se for uma mangueira com diâmetro largo ou baixo, vai depender da viscosidade, da rugosidade da mangueira, essas coisas, que isso tudo a gente vai aprender lá no capítulo 8, parte B, tá? Tipo, naquela equação que você mostrou, na mangueira, tipo, a relação dos R lá, tipo, acontece isso mesmo, né? Tipo, de aumentar em relação ao começo. Isso, pode acontecer. Eu posso aumentar o diâmetro, diminuir, eu posso ter uma mangueira... Normalmente, a mangueira é o sentido contrário, né? Aqui vai diminuir em relação... Eu vou ter esse sentido aqui, né? E aí, o que vai influenciar é que, assim, a massa passando por aqui, numa mangueira, vai ser a mesma massa passando por aqui. Só que se o diâmetro muda, a velocidade vai mudar também. Tudo isso a gente vai aprender no capítulo 4. Ah, tá. Obrigado. E lá no 8, a gente vai aprender a calcular as forças aqui sobre isso. Tá? Então, esse aqui é mais, assim, a formulação que a gente vai usar, então é isso que a gente vai ver no curso, né? E aqui eu estava dando um exemplo, só para encerrar a aula aqui, que já até passou um pouquinho do horário. Aqui é um escoamento externo, que é o escoamento sobre uma esfera. Então a gente vai ver vários exemplos aqui de escoamento de uma esfera. Por exemplo, se eu quiser estudar qual a rugosidade que eu tenho que colocar numa bola de futebol para que ela fique mais difícil para o goleiro defender, por exemplo. A gente vai ver isso lá no capítulo 9, por exemplo. Se essa bola for lisa, ela vai ter uma tendência a ter um tipo de escoamento do ar ao redor da bola. Se eu colocar rugosidade aqui, esse escoamento do ar vai ser influenciado por essa rugosidade. Se eu colocar uma rugosidade não simétrica, vai fazer com que essa rugosidade da bola, por exemplo,
ela faça que eu tenha uma componente de força na direção não U aqui, certo? Isso vai fazer com que a bola mude de direção por causa dessa rugosidade. Todos esses detalhes a gente vai ver aí no capítulo primeiro 7, para aprender os números adimensionais que vão influenciar isso, e depois o 9, que é um escoamento externo, certo? Aqui a gente vai ver outros exemplos desse tipo, onde eu tenho, por exemplo, escoamento na asa de um avião. A gente vai dividir aqui o escoamento onde a viscosidade está influenciando o escoamento e aonde ela não está influenciando. A gente vai ver que isso aqui é chamado de camada limite. Então, dentro dessa camada limite, essa aqui é a região onde a viscosidade é importante, e aqui onde a região é onde a viscosidade não é tão importante. Ela está praticamente não mudando, ou seja, eu tenho daqui para cima, de uma asa de um avião, eu tenho um escoamento uniforme. Daqui para baixo, eu tenho um escoamento que depende dessa viscosidade. Então, essa daqui é dividido entre escoamento dentro da camada limite e fora da camada limite. E assim por diante. Eu não vou dar todos os detalhes, porque logicamente não é o objetivo aqui, só estou dando alguns exemplos, mas a gente vai dividindo a mecânica dos fluidos dessa forma. Eu vou lá no número dimensional, verifico se esse número é abaixo, se ele é viscoso ou não viscoso. Vamos supor que ele é viscoso, como o exemplo que você deu da água na mangueira. Aí vou calcular outro número dimensional para saber se ele é laminar ou turbulento. Se ele é laminar, eu vou resolver analiticamente. Se ele é turbulento, eu vou lá para ensaios no laboratório. Se ela é uma água em mangueira, provavelmente alguém já fez esse ensaio em laboratório, eu vou em tabelas para saber como isso existe. Se ele é uma mangueira, eu vou no escoamento interno. Se ele é uma asa de avião, eu vou para o escoamento externo. Se ele é um externo, eu vou estudar o tamanho da camada limite para saber o cálculo dessas forças, e assim por diante. Então, eu vou classificando o meu escoamento e vou resolvendo conforme essa classificação. Tá? Aqui está dando alguns exemplos apenas, e aqui um exemplo de escoamento laminar, transição e turbulento para vocês, que a gente vai ver principalmente no capítulo 7, 8 e 9. Tá bom? Bom, é isso. Desculpa passar um pouquinho do horário aí, mas pelo menos a gente fechou o capítulo 2, tá? E a gente pode já fazer uma revisão do capítulo 3 já no comecinho da próxima aula. Tá? Então, agradeço aí a atenção de vocês, e como na aula passada, eu vou ficar mais um pouquinho aí, se alguém tiver dúvida sobre algum aspecto.